De agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, estamos sempre apresentando a você tudo sobre o setor da construção, novidades, tendências e muito mais. Se quiserem ver tudo que já rolou por aqui, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão 87.5. Estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. E hoje queremos dar as boas-vindas, então, aos nossos convidados da técnica, Daniel Ongarato e Deoclésio Sartori. E para iniciarmos, então, Daniel, conte um pouquinho quem é o Daniel, como é que tu foi parar no meio da construção. Boa noite. Buenas. Eu sou né, colega do Deoclésio desde a época de faculdade, na verdade desde a época do segundo grau. E a gente fez a faculdade juntos, né, de engenharia civil. Nós dois somos engenheiros. Quando a gente se formou lá em 2004, né, no final de 2004 a gente se formou com aquele frio na barriga, sem saber exatamente o que fazer, o que seria do nosso futuro, né? A gente resolveu abrir um escritório de engenharia. Na época a gente estava na vanguarda, porque começou o AutoCAD foi introduzido naquela época, mais ou menos naquela época, né? E a gente pegou mais ou menos essa transição ali de quando saiu as pranchetas e tal pro computador. E eu lembro disso, tu lembra disso que né? Era uma coisa que nós sabemos mexer no AutoCAD. Hoje já é obsoleto, né, o que a gente faz. Mas enfim, foi indo e a gente começou a fazer projetos, né, de engenharia. Uhum. Que inclusive o nosso primeiro cliente tem várias histórias engraçadas dele, enfim. Que eu acho que não veio ao caso falar. Depois a gente vai perguntar. Eu tô anotando aqui, ó. Né? Mas enfim, a gente foi, eu acho que um primeiro grande cliente nosso, acho que foi Orlando Carrer, que ele começou a fazer alguns pavilhões, né, para as empresas dele. E isso ele abriu portas pra gente, para várias outras empresas da região aqui. E a gente começou a fazer muito projeto de fábricas, né, de pavilhão, até de frigoríficos. E com o passar do tempo, a gente foi acreditando, né, lá em 2008, né, de 2005 até 2007, eu acho, a gente foi fazendo bastante projetos e depois entendemos que poderia ser uma boa época para iniciar um empreendimento, né? E foi ali que a gente começou a fazer, a gente lançou um empreendimento lá em 2008, ou ficou pronto em 2008, eu acho, já nem lembro mais direito, mas depois desse divisor de águas, a gente começou a se focar muito mais na construção de edifícios, né? E a gente foi deixando de lado os projetos,
Esse de 2008, Dani, foi já um prédio? Foi um prédio. Vocês não chegaram aí para parte de residências e tal, só do pavilhão para a parte de prédio de empreendimentos? Sim. Boa noite, Deoclésio. Deoclésio, se apresente aí então. Meu nome é Deoclésio Sartori. Basicamente, o começo o Dani já falou tudo, né? A história, né? Que desde Piagem até colegas e no final da faculdade, vamos botar um escritório. Nosso foco era mesmo projetos no começo, mas a gente viu que só no projeto não ia, era pouco, a gente queria mais, a gente queria alçar. Aí, que nem o Dani falou, aí por 2007 a gente pensou em fazer o Ventura, a gente adquiriu um terreno na Aurélio Bittencourt e fizemos Ventura. Eu acho que ele ficou pronto aí por 2009 mesmo, Dani. Por aí, depois a gente fez o Buena Vista. Eu já me lembro. 2010. Isso das datas. A data também não é meu forte. E sempre com essa pegada, mesmo sendo o primeiro prédio nosso, a gente já começou com atenção aos detalhes, assim. Já tinha coisas com pastilha, já tinha... Isolamento acústico entre pavimentos. Isso. Meu Deus, né? Sim, já trouxeram algumas tendências novas, algumas modernidades que ainda não se aplicavam. A gente já pensou, mas não vamos construir qualquer coisa, vamos construir já com a nossa cara, assim, fazer uma coisa mais... A gente tem essa pegada, assim, de querer fazer uma coisa um pouquinho melhor. A gente deixa de ganhar dinheiro muitas vezes com isso aí, né? Mas... porque isso exige um investimento muitas vezes maior para entregar um produto, né? E tempo. Cada projeto nosso não é uma coisa tão rápida assim. É tudo bem pensado, leva tempo para qualquer coisa. Isso é tempo e esforço para ser uma coisa legal. Sim. Vocês, desde lá do início, hoje vocês atendem um público mais, né, né? E isso foi um público mais alto. E sempre foi assim, desde 2008, então, vocês vêm construindo para esse público mais alto? Não, a gente já fez coisas assim, a gente já fez Minha Casa Minha Vida. O nosso primeiro, ele tinha detalhes, mas ele não era para um público elevado, era menores, assim. Na verdade, a gente foi fazendo, acho que muitas vezes a gente andou com 2 empreendimentos ao mesmo tempo de perfis diferentes, né? O Ventura, ele foi, né? Eu lembro que os primeiros prédios, todos eles tinham nomes de discos de bandas, né? O Ventura é o nome, ele é chamado Ventura por causa de um disco do Los Hermanos, né? E a gente tava, né? Remetia a gente se aventurar no primeiro empreendimento e saber se ia dar certo ou não. Que legal. E lá eram apartamentos de 2 e de 1 dormitório, né? 2 e 1 dormitório, que seriam... Ele fica onde ali na Aurélio Bittencourt? Ele fica bem na esquina da Aurélio Bittencourt com o Heitor Mazzini. Ah, embaixo. Enfim, eu acho que seria um produto que hoje estaria vendendo muito bem, né? O apartamento de 2 dormitórios não é muito grande, mas ele era muito bem dividido. E o de 1 dormitório também, bem enxuto, porém bem... eficiente, eu diria. Os espaços bem atendíveis hoje. Daí, depois desse, a gente foi para um outro, que era o Buena Vista, que é do lado do Cairu Novo, que é lá no Chácaras. Certo. E esse, sim, foi um voltado para Minha Casa Minha Vida. Então, a gente fez foram 54 apartamentos lá, voltados para Minha Casa Minha Vida. A gente tentou fazer o melhor possível dentro do que a gente podia fazer com aquele valor, né? Que tinha um valor máximo, né? Pra gente até dentro da especificação, né? Às vezes no Minha Casa Minha Vida não pode entregar algumas coisas, né? Exato. E em paralelo a esse, a gente estava fazendo o Bossa Nova. E Buena Vista também é um disco de... né? Remete o disco de uma banda... Banda não, mas teve um documentário de um alemão, um diretor de filmes bem legal, que eu esqueci o nome agora, que era o Buena Vista Social Club, que tem um disco bem legal. Então lá era Buena Vista por causa deste filme, documentário, que também é um disco de música, e porque ele tinha uma vista legal, né? Então era o Buena Vista. E depois a gente fez o Bossa Nova. Na verdade, em paralelo a ele, a gente fez o Bossa Nova, que fica na esquina da... Perto da delegacia. Perto da delegacia. Né? Com Flores da Cunha, sempre esqueço. E ali era o Bossa Nova também, era um nome de um disco, né? E Bossa Nova remetia a um jeito novo de fazer música, né? E ali a gente pensou num jeito novo de se fazer prédio.
que foi quando a gente colocou, possivelmente, depois de muito tempo, a gente fez o primeiro prédio estruturado, né? Sem ser parede portante. Acho que teve uma lacuna, não sei se teve isso lá atrás, em Garibaldi, mas era muito comum Garibaldi fazer as paredes portantes, que chamam, né? Que é onde tu faz as paredes, né? Todas as divisórias de todos os apartamentos, daí tu coloca a laje em cima dessas paredes. E quem suporta essa laje é a parede de baixo. Então tu não pode alterar nada nunca. Em tese tu não pode ficar Sim. tirando, né? Esse tipo de paredes, enfim. E lá o nosso objetivo era, a gente fez 3 apartamentos, e foram 3 apartamentos, na época já eram grande porque se fazia, né? A gente lá em 2010 deve ter saído esse projeto do papel, finalizamos ele em 13 e a gente estava com 120 e poucos metros quadrados para 3 dormitórios. Né? Na época acho que faziam menor, né? Pelo menos é o que a gente lembra, né? 100, 110 no máximo. Acho que sim, né? E daí a gente... Era tudo 3 dormitórios. Ali a gente fez... todos eram 3 dormitórios, podia, né? Tinha planta livre, né? Sim. Então todos os nossos clientes podiam comprar 2 apartamentos e fazer deles um. Podiam tirar paredes, aumentar a sala, tirar quarto. E por incrível que pareça, ninguém fez nada. Agora, de curioso, eu dizer, tá, mas o pessoal chegou mexendo e ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. Aí tu compra um que não pode, daí todo mundo quer. Daí todo mundo quer, exatamente. Mas isso remete que estava bem dividido. Então ninguém quis alterar porque estava bem, sim, bem a dividido. divisão né? do empreendimento estava boa o suficiente para ninguém precisar mexer, né? Exatamente. E tu sabe que a gente pensa isso às vezes, né? Porra, a gente pensa tanto em fazer a coisa tão bem feita, né? Tão bem elaborada, né? Nas divisões de área íntima, social, enfim, que eu acho que a gente faz ela bem mesmo, porque geralmente ninguém muda. E hoje os projetos ainda tá na mão de vocês. Vocês ainda fazem os projetos. Sim. A gente tem... A gente tem auxílio, assim, de várias pessoas, que nem a gente tem auxílio da pessoal da elétrica, de arquitetos, mas sempre passa por nós, não é? A gente não deixa livre, assim, ó, façam como vocês querem. Sim. A última cartada de vocês. Exatamente. Vamos continuar a história. Estamos em 2013, né? Bossa Nova. E após o Bossa Nova, qual foi o empreendimento que foi feito? Foi o Bauhaus? Com o Bossa Nova, só para complementar, mas o Bossa Nova, do jeito novo de se fazer, não foi só fazer as paredes diferentes, né, ou a estrutura diferente. A gente foi primeiro botar vidro duplo, naquela época a gente botou vidro duplo. Então a gente já estava com uma esquadria, a gente botou uma esquadria de alumínio com vidro duplo, porque era um lugar meio barulhento, né? Sim, a circulação alta aí, enfim. né? A gente botou no revestimento de porcelanato na fachada, então a gente fez algumas coisas, né, diferente do que se fazia na época. Concreto aparente, que não era tão usado. Concreto aparente, que não era usado, que a gente não sabia exatamente como usar também o concreto aparente. Que todo mundo chegava lá e dizia, que vocês vão rebocar quando? Eles, não, na verdade está pronto. É pra ser assim, né? Com o passar do tempo, a gente aprendeu a paginar corretamente, a melhorar o aspecto dele, mas não deixa de ser um concreto aparente que, né, Sim. que é justo ele ser aparente do jeito que ele foi feito. Né? Claro. Essas evoluções, vamos dizer assim, vocês sentiram alguma dificuldade de aceitação? Que nem tu comentou a questão de o pessoal dizer, mas vai rebocar quando, né? Teve alguma dificuldade? E isso foi disruptivo tanto para vocês quanto para a Garibaldi? Na questão do vidro duplo, Eu acredito que sim, que foi disruptivo. Mas daí, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a construir melhor, né? Eu acho que uma característica nossa é aprender com os erros e não insistir neles, né? Por exemplo, a gente botou vidro duplo, acredito ter sido primeiro vidro duplo de Garibaldi, posso estar equivocado. Eu acho que possa ter tido alguma construtora que oferecia essa como um opcional. Mas eu não lembro direito, mas eu lembro de ser entregue assim, possivelmente tenha sido o primeiro. Ser o padrão, acho que foi o primeiro mesmo. Desde a linha. O próprio Bossa Nova, né? Ele foi
vamos dizer, um disruptivo para a empresa de vocês. Para sair do nicho que vocês atendiam, né? Me parece, pelo que a gente conhece dos empreendimentos, né? Sair do nicho, talvez, do Minha Casa Minha Vida ou de alguns outros para ter um empreendimento como sendo referência, digamos assim. Eu lembro bem até na época da planta, assim. Porque encaixou bem. 3 dormitórios por pavimento. Cara, naquela época tu não imaginava isso aí. Era uma coisa, tipo, era 2 e 1 e poucos de 3. E a gente tava conversando sobre a planta, o que acha, mas 3 por pavimento, só de 3 dormitórios, deu um certo medo. A gente disse, não, mas vamos encarar que vai ficar bom, vai ser a melhor planta e essa inspiração, assim, para fazer essa mudança, vocês buscaram onde? Eu acho que foi meio natural, surgir, assim, Justamente numa visão de fazer diferente. De fazer, exatamente. A gente ia analisando e encaixou, sabe? Eu acho que a gente acredita muito na questão de que se está todo mundo fazendo um determinado produto, se a gente fizer um outro tipo de produto, tendemos a ter sucesso. Porém, nem sempre acontece isso. Eu lembro que a gente teve dificuldades no momento, né? Daí a gente começa a aprender também a incorporar, né? Tem a escolha do terreno, tem um monte de coisas que num primeiro momento a gente acha que tranquilo, tudo bem, é um terreno, a gente pode fazer o que a gente quiser ali em cima, mas não, existem perfis diferentes para pro terreno. Certo. Então eu acho que é uma coisa que a gente foi aprendendo também com o passar do tempo, né? Mas o Bossa Nova veio muito desse desejo de fazer o melhor possível, né? Para alguém morar da melhor forma possível num apartamento. Não tem aquele estereótipo de que morar num prédio, num edifício, num apartamento não é bom, não é legal, tu não tem privacidade que nem numa casa, enfim. E a gente veio trabalhando, né, duras penas por muito tempo para a gente ir melhorando isso, né? Depois a gente aprendeu que a janela de PVC com vidro duplo ela é muito mais eficiente do que o alumínio com vidro duplo. Sim. A gente foi vendo os tipos de laje, os tipos de isolamento acústico entre os pavimentos. A gente foi melhorando tudo isso e entendendo, né? Morando nos nossos apartamentos também, nos nossos prédios, né? Eu já morei em 2, 3 deles. Para ver se a obra é boa, se está tudo certo. Aprovar, né? Sim, porém é muito... a gente aprende bastante com isso, né? Claro. A gente aprende bastante que o vidro, a janela de alumínio daqui a um pouco não é aquilo que a gente esperava. Né? E é só tu vivendo ali, né? Exatamente, porque eu morei em 2, um de alumínio, um de PVC, eu sei exatamente a diferença. Então tu começa a entender isso. Né? Claro. A gente fez tipos de paredes também diferentes, que a gente acreditava que seriam muito mais eficientes e, na verdade, não foram tanto assim. Nos venderam, né, um produto que, meu Deus, termoacusticamente falando, é um espetáculo, mas não era bem assim. Sim. Né? A gente vê, às vezes, a construção, às vezes, parece que ela volta ao passado em vez de... né? A gente, às vezes, tem materiais novos que a gente consegue construir mais rápido, porém, a gente acaba tendo situações de maturação mesmo da obra que, daqui a pouco, se tu for fazer uma mais lenta, ela pode ser mais eficiente, né? Uma coisa que a gente faz também, por exemplo, no Hércules, que a gente revestiu ele todo de pastilha, quando tu reveste algum empreendimento, né, um edifício com alguma pastilha, a gente sempre tem o risco de ter uma infiltração. Né? A gente pode ter uma infiltração num apartamento, numa parede X, e a entrada de água é na parede Y. E como é que tu descobre isso? Então a gente tem o cuidado de... A gente reboca todo o prédio, a gente espera secar todo o prédio, depois a gente impermeabiliza todo o substrato onde vai ser colocado as pastilhas. Depois a gente coloca a pastilha. São coisas que é difícil as pessoas verem, mas se prestarem atenção nos nossos empreendimentos, a gente faz tudo isso. Sim, isso dá uma bela diferença pós-obra, né? E tu reduz tanto o pós-obra quanto o risco para quem compra de ter uma infiltração em casa. Reduz. Ainda acontece, infelizmente ainda acontece, porque toda obra tem retorno, tem o pós-obra que tu vai ter que retornar por alguma coisa.
Eu nunca ouvi falar de uma obra que não teve isso. E não existe. Pelo menos a bibliografia nunca demonstrou que existe isso. Mas reduz muito. Que nem o Dani falou. É tudo parte de um aprendizado. E cada vez que tem algum problema, a gente aprende com ele. A questão do pós-obra, né? Como tu levantou o assunto aí de estar presente e ter o pós-obra. Hoje, vocês têm uma equipe interna que vai até a obra, faz essa revisão, se for necessário, ajusta, corrige e acabou. Basicamente, a gente tem que... o pior trabalho do pós-obra é entender o que está acontecendo. Identificar. Da patologia é uma coisa que não é tão simples, né? Depois que tu identificou, é mais fácil. Vai lá um fornecedor teu, um prestador de serviço pode ser, e por faz. exemplo, um problema numa janela e a janela está infiltrando e não é um problema da construtora, é um problema do fornecedor da janela. Mas a construtora absorve todos, né? Ela centraliza e se responsabiliza por tudo, né? A gente tem que buscar quem vai resolver, né? A triagem é feita por nós. Uhum. Até descobrir. Aí depois que descobriu, aí vai ter o encarregado de solucionar. Mas muitas vezes para descobrir é complicado, não é tão fácil assim. Sim, porque são muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Ainda mais no nosso clima aqui, né? Então, o nosso clima, imagina, pega mês passado que choveu todo o tempo. Até onde não entrava água, entrou água. Exatamente. E a gente tem um gradiente de temperatura muito alto, né? A gente uma variação, vezes, né? A gente às vezes acorda com 0 grau, passa por 40 no meio-dia e volta para 0 de novo. Todas as estações do ano no dia. Então, os diferentes materiais com diferentes coeficientes de dilatação, eles tendem a gerar algum tipo de fissura, algum tipo de descolamento entre si, né? Uhum. Mas, enfim, a peleia faz parte do jogo, né? Tipo de coisa, né? É parte do trabalho. Beleza. E pós esse empreendimento, qual foi o sequencial aí da história da técnica? A gente fez o Murano, né? Eu acho que a gente estava fazendo ali o Bossa Nova junto com o Buena Vista, depois a gente foi para o Murano, que é um empreendimento que alguns deles eram Minha Casa Minha Vida, os de um dormitório, foram 80 apartamentos, né? Foram 4 blocos com 80 apartamentos. E junto com o Murano a gente estava fazendo o Bauhaus, que ele fica no topo do morro da Davi Sartori. Certo. E o Murano também segue ali, depois pega direito, enfim, não lembro o nome da São normalmente São Pedro. São muitos prédios, eu digo, de grande tamanho, né, em construção. A gente fez, né? A gente fez alguns grandes, né? De 8 mil metros. Isso. São prédios, metros. O Murano ele é grande. É grande. Em quantidade de apartamentos, mas em tamanho também de área, né? 80 apartamentos, 88 vagas de estacionamento, 8 mil metros quadrados. É grande. É grande. Para Garibaldi, sim. Exato. Pelo que a gente vê, né? E a gente estava fazendo 8 mil metros quadrados com 80 apartamentos e o Bauhaus a gente fez 4 mil metros quadrados para 15 apartamentos. Então é uma diferença bem grande de tipo de empreendimento, né? Apartamentos bem maiores. Apartamentos maiores, né? E daí a gente fez o arpoador. Depois o arpoador. E o arpoador, ele é diria que ele é uma mistura desses maiores com esses, os apartamentos maiores com os empreendimentos maiores, né? Uhum. E a gente aumentou um pouco o tamanho dos apartamentos em relação a esses 80, né? Que a gente estava fazendo. Buscamos uma arquitetura também, é legal, né? A gente trabalhava bastante com uma empresa de Porto Alegre de arquitetura na época, né? Chamada 4D. E ela acabou se separando, né? Se desvinculando a partir do arpoador, né? Que a gente trabalhou com eles na fábrica Portolini Imóveis, a gente fez junto, né? Eles fizeram projeto arquitetônico, depois a gente fez junto vários outros, né? E a partir dali a gente foi buscando, foi mesclando muito, né? Os parceiros de arquitetura, que daí veio o Dante, com outra pegada também, a gente já foi daí, a gente foi para apartamentos de 300 metros quadrados de área privativa, os últimos 3, que foi justamente na pandemia que a gente estava finalizando ele, o que foi um problema, porque
pandemia a gente vendeu esses apartamentos de 300 metros quadrados, a gente vendeu eles relativamente bem. Né? Só que vendemos antes da pandemia. Mas também nesse momento, Dani, o Dante, por exemplo, de 300 metros quadrados, tinha alguém construindo apartamento de 300 metros quadrados? Nem tem até hoje, acho. Acho que nunca foi feito um apartamento de 300. Já fizeram cobertura maior do que isso e tem apartamentos que uniram 2 apartamentos e ficaram talvez maior do que isso. Mas eu acho que sair de planta da construtora e entregar um apartamento de 300 metros quadrados, acredito que nunca foi provavelmente feito. seja mais uma disruptiva eu não me lembro. na história, E né? voltando pro arpoador, eu lembro que o arpoador ele tem salão de festas, já começa a ter uma infra, né? O Bauhaus também, nesses outros já começa a ter um espaço mais de lazer. A gente tem uma espécie de dilema, porque o gringo nosso aqui, o garibaldense, muda muito de... Eu acho que depende do tipo de empreendimento que a gente tem. Se forem apartamentos menores, onde as pessoas gostam de receber visita, eles gostam de ter um salão de festas. Pelo que a gente sentiu, pelo menos das pessoas que compraram os nossos apartamentos, esses apartamentos maiores, eles preferem que não tenha salão de festa. Mas isso Porque é uma coisa que... O próprio apartamento, Sim, porque teoricamente, tu dá vai, estrutura. O apartamento tem 300 metros, tu não tem necessidade de... Tu consegue acomodar bastante pessoas. Porém, Bento Gonçalves, a gente está estudando um pouquinho o mercado de lá, reza a lenda que lá gostam do salão de festas, gostam dessa infra toda, né? Tem Salão que de festas, equipar, academia, lá, né? Tem que equipar tudo. Piscina. É um pouco diferente. A gente fez, eu lembro quando a gente fez o projeto do Bauhaus, a gente mandou o projeto elétrico para a RGE para aprovar o nosso primeiro de Garibaldi também, projeto de um empreendimento com captação de energia solar. Né? Geração fotovoltaica. Então a gente foi de lá para cá, a gente colocou em todos, né? A gente colocou isso em 2014 no projeto. E eu lembro quando a gente mandou para aprovação, né? O nosso engenheiro elétrico disse, cara, nenhum foi aprovado até agora em toda a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Talvez até a gente tenha sido os primeiros. Não sei se a gente foi o primeiro, mas um dos primeiros. Sim. Naquele sistema que tu capta, que tu devolve para a concessionária, depois tu pega de volta quando tu precisar. Quando não estiver captando, quando Isso, faltar e tal. E isso diminui também o custo do condomínio para quem é morador, né? Muito. Teoricamente, o valor do condomínio de energia vai estar todo aí. Claro que tem dias que não tem sol. Dias de chuva, né? Dias de chuva. Períodos de chuva, infelizmente. Mas em tese diminui muito, né? Eu vejo que placa solar, por exemplo, é algo que me parece que é uma assinatura de vocês, né? E tem alguns outros pontos. Vocês têm algumas, vamos dizer assim, alguns variáveis que são para mostrar que é a técnica, que aquele empreendimento é da técnica, por exemplo, todos têm placa solar desde 2014, né? Isso todos têm. Daqui a pouco o concreto aparente, tal, é o que eu vejo em muitos dos empreendimentos, né? Existe uma linha como essa ou não? Isso é algo que é esporádico? Tem essa linha, na verdade a gente sempre usa captação de energia solar, todos têm desde o primeiro, né? A partir do Dante a gente já começou a botar tomadas para carros elétricos, vinculados ao próprio apartamento. Então o teu apartamento tem a sua tomada, tu vai colocar o teu carro na tua tomada. Na tomada do teu apartamento. Diferente de... a gente sabe que tem alguns empreendimentos, tem vários apartamentos e tem daqui a pouco uma ou duas tomadas para carro elétrico do condomínio para todo mundo. Acreditamos que isso não deva funcionar muito bem se todo mundo tiver um carro elétrico. Sim. Obviamente, né? A gente não tem nenhum cliente que tenha um carro elétrico. Mas futuramente, né? Como é uma tendência, né, eles vão estar tranquilos para gastar a sua própria energia. Sim. Vamos dar uma pausa agora e alguns minutinhos para os nossos apoiadores e nós já retornamos.
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando nosso agradecimento aos apoiadores Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stone Mármores e Granitos. Vamos voltando então, vamos falar um pouquinho, finalizar o Dante, né, que foi o último empreendimento que estávamos falando, e depois falar um pouquinho do Hércules, que é um empreendimento que está pronto, tem algumas unidades disponíveis, e as plantas bem diferentes, com um duplex, né, Dani? E tem algo diferente nesse prédio? Sim, a gente, na verdade, desde o Dante ali, uma outra coisa que a gente começou a fazer também foram os pavimentos diferentes entre si, né? Inclusive esses dois, né, tanto o Dante quanto o Hércules, a gente tem os chaminés deles para fora do prédio. Eles não estão dentro, eles são expostos nas laterais dos prédios. Isso se deve porque a gente tem diferentes plantas, né? Então, para evitar que daqui a pouco tu tenha um chaminé na sala que cruze por um quarto, a gente resolveu isso jogando eles para fora. O que ficou legal, ficou um elemento arquitetônico que... Fica bonito na visualização do prédio, né? Que chamou a atenção, enfim, que foi... Ele tem um porquê, mas que ficou eficiente também, né? O Dante, uma coisa legal também é que a gente escondeu o portão da garagem, né? As pessoas que passam lá e se prestarem atenção olhando aquele ripado de madeira, tu não sabe onde ele começa, onde termina, cadê o portão da garagem, né? E ele tá ali escondido, né? A gente até teve uma peleia grande ali porque ele tem um sistema de abertura totalmente diferente, porque se a gente fosse abrir ele basculante, né, ele ia bater na pessoa que estivesse passando na calçada, né, no pedestre. Certo. Se ele abrisse basculante para dentro, a gente ia ter problema com a primeira vaga de garagem. Então ele abre de uma forma diferente, do meio na parede, na frente dos boxes, enfim, é bem curioso, é bem legal. Deu um monte de problema pra gente conseguir ajustar, ele travou, ele não sei o que, mas é motivo de orgulho nosso também. Né? A inovação gera isso, né? A inovação gera o perrengue que a Carol falou, gera essa muvuca, gera essa diferença que é entregar isso e fazer funcionar, né? Às vezes a gente se olha, né? E diz, mas o que estamos fazendo? Bota qualquer coisa, chega, mas pra quê? Ninguém percebe. Não, perceber, todo mundo percebe, né? Porque todo mundo passa ali e enxerga, visualiza isso. É a parte de que se toma tempo, bastante tempo e bastante esforço, né? Qualquer coisa diferente, né? Sim, fora do teu tradicional, né? E fora do tradicional de todo mundo. Então, até talvez a questão da busca do fornecedor também não seja aquela facilidade, né? Mas não tinha nenhum fornecedor por aqui que fazia. Praticamente foi inventado esse portão. Teste, tentativa e erro, até ele funcionar. E demorou um pouquinho até. Mas ficou legal, ficou bem legal. A questão de... Vamos seguir a história aí. Do Dante para o Hércules, né? Foi praticamente a mesma estrutura de empreendimento ou ele tem algumas mudanças grandes aí? Em infraestrutura, em tamanhos?
Em infraestrutura não, mas como o terreno é menor, ele ficou um empreendimento menor. O Dante, ele tinha 470 metros quadrados de terreno, algo assim. Não me lembro. Tinha mais. Bom, mas o pavimento do Dante era 300 metros quadrados, do Hércules 200. Mas a concepção dele, se tu for ver, é semelhante. Que nem o Dani falou, pavimentos diferentes, não é pavimento padrão. A mobilidade de tirar a parede, botar onde quiser, isso aí a gente manteve. Pô, é o empreendimento que a gente tem menos unidades, né? 7 unidades. Acho que foi o menor nosso, foi o Hércules. É um empreendimento mais exclusivo, menos vizinho, mais tranquilidade para quem quiser morar. Exatamente. Vocês entregam hoje os empreendimentos já com revestimento? Continua a questão de vidro duplo no Hércules, por exemplo? Sim, o Hércules ele tem vidro duplo, laminado e insulado. Insulado é com câmara de ar, né, entre eles. E laminado também. Alguns laminados temperados, dependendo do que é necessário, né? E piso laminado, cerâmica, tudo, todos os revestimentos, né? Só questão de mobília e se mudar. Exatamente. Na verdade, ali no o Hércules, uma coisa até que nos deixa orgulhosos, a gente usou uma esquadria de uma empresa chamada Vaico. Essa Vaico é a referência no Brasil inteiro. É uma empresa muito bem conceituada. E a gente usou essas esquadrias no Hércules. E até te convido pra gente ir lá dar uma olhada agora que tá pronto, né? Eu sei que tu já foi, mas eu acho que... Quem quiser, quem estiver nos ouvindo e também quiser conhecer o Hércules, é um empreendimento incrível. É bem legal porque tu fecha todas as janelas, tu não escuta absolutamente nada pro lado de fora. E é muito eficiente, é bem eficiente mesmo. Daí o vidro duplo com o PVC de qualidade é bem diferente. Ele entrega o resultado. Entrega o resultado. Esses 2 prédios também a gente começou a isolar acusticamente todas as tubulações hidrossanitárias, então todos os tubos, todos os canos, né, que passam água e tal, que podem fazer algum tipo de ruído, a gente está isolando elas acusticamente. A gente está usando aqueles ralos também, né, tem uma empresa que está fazendo os ralos, a Tigre está fazendo os ralos laranjados, enfim, que eles são todos emborrachados. A gente está usando esses ralos e ainda revestindo eles, né? Então a gente preza muito para que as pessoas se sintam de fato numa casa, só que num apartamento, com poucos vizinhos, que tu não consegue enxergar ninguém. O Hércules, praticamente, todos os andares, só tem o teu apartamento. Tu sai do elevador, só tem a tua porta. Né? Tu não justamente para ter essa privacidade que a pessoa teria na casa dela. E o teu pátio é o centro de Garibaldi, né? Tu vai caminhando, comer uma pizza, tu vai caminhando... localização, O Hércules, ele tá em qual rua e próximo a... Na Hércules Grossi, número 100. Próximo a... Tem a Trinker. Metalúrgica Geoaná. Isso. APM. Exatamente. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Hércules, é um empreendimento incrível. E tem quantas unidades ainda disponíveis? Já faz propaganda, né? Já. Então, o Hércules a gente finalizou ele. A gente tem, a princípio, a gente não assinou um contrato, mas ele deve estar sendo assinado nos próximos dias, né? E isso faz com que a gente teria ainda 3 unidades. 3 unidades de 210 metros quadrados, cada uma delas, com 3 suítes. Tem um living bem bom, no living tem 77 metros quadrados, o que cabe um bom apartamento de 2 dormitórios, caberia só na sala e cozinha. Dani, e o nosso ouvinte que está em casa ou está no carro aí pensando em, queria comprar, mas eu tenho meu apartamento, como é que funciona essa negociação? É possível negociar? É possível colocar o apartamento no negócio? A construtora de vocês aceita esse tipo de negociação? Claro, evidente. A gente sempre está aqui disposto a ouvir o melhor, né, da pessoa interessada em comprar, né? Eu sempre costumo dizer que se a gente está querendo vender, alguém está querendo comprar, a gente está no mesmo barco, né? A gente está no mesmo time, a gente está torcendo para que isso dê certo, né? Claro. Então, se a gente consegue, né? A gente tem eventualmente fornecedores que se aparecer um carro, eu fico com o carro. Sim, vocês conseguem dar seguimento à negociação com os fornecedores de vocês. Eu acho que todo caso é um caso, né, de ser estudado. Eu acho que toda proposta ela pode ser
né, verbalizada para a gente entender se vale a pena ou não vale. E valendo a pena, tudo certo. Não valendo, não deu. Tudo bem, tudo certo. Então, pessoal, quem tiver interesse, pode nos procurar. A hora é agora. E o empreendimento tá incrível. E aí, Dani Deoclésio, vocês lançaram há pouco tempo o Nômade. Ele veio após a pandemia, com a ideia, ou ele veio aproveitando a questão turística? Conta um pouquinho para nós o que é o Nômade, né? O Nômade... Desculpa. Vai. E por que ele ser lançado? Qual a ideia? O Nômade, ele veio com um pouco de tudo isso que tu falou, tá? Mas eu acho que principalmente pelo fato da gente ter feito vários empreendimentos com apartamentos grandes, né? Então a gente fez o Dante com apartamentos, daí tinham 300 metros quadrados, né? Os maiores tinham 300 metros quadrados. O Hércules com 210 metros quadrados. O Argo com 193 e 150 metros quadrados. Todos nessa pegada aí. Podem mudar, pode fazer 2 quartos, podem fazer 2 suítes, podem mudar todo o layout interno. Que são... diria que são apartamentos, prédios bem exclusivos mesmo, né? E a gente... Todos os nossos esforços são para fazer o melhor possível nas construções. O Nômade, ele veio para a gente fugir um pouco do mais do mesmo, né? A gente estava fazendo muito o mesmo produto. Apartamentos grandes, nessa pegada. E outras construtoras também começaram a fazer apartamentos maiores. Então, a gente pensou em fazer apartamentos menores. Daí, o que todo mundo pensaria é, vamos fazer um de 2 dormitórios, um menorzinho, blá, blá, blá. E a gente disse, cara, vamos tentar fazer um Airbnb. Nunca foi feito um Airbnb em Garibaldi. Mas a gente quis fazer um Airbnb um pouco diferente. A gente quis fazer um prédio que possa ser locado, né, os apartamentos possam ser locados para curta temporada. Mas se a pessoa quiser morar, ela pode morar. Se a pessoa quiser alocar mensalmente, ela pode alocar mensalmente. Então foram estúdios de 38 metros quadrados, eles estão, né, eu acho que tu viu a planta, né? Eu entendo que ela está super bem elaborada, né? Enfim. Então foi também o primeiro Airbnb de Garibaldi, o primeiro rooftop de Garibaldi. Então, como ele é pequeno, a gente fez todo o espaço no lugar do telhado. A gente vai ter um paisagismo onde as pessoas vão poder ficar lá vendo o pôr do sol, tomar o chimarrão, conversando e tudo mais, né? O Nômade, para quem não conhece, então é um empreendimento que ele tem 37 metros quadrados. Ele é muito voltado para investidor na questão de aluguel, né? Aluguel para rentabilizar o investimento. Por ser o primeiro, Dani, como todos os outros, vocês tiveram barreiras ou isso andou bem e está tranquilo nesse empreendimento? Não, a gente teve algumas peleias aí de aprovação, porque a gente, por exemplo, a gente foi fazendo coisas que nunca tinham sido feitas e que não se sabia exatamente o que fazer, né? Por exemplo, a gente podia levar o elevador até o telhado ou não, né? Isso nunca tinha acontecido, porque o nosso telhado, na verdade, em vez de um telhado, é um local onde tem... Sim, não era mais telhado, não era mais telhado, era um lugar para aproveitar. Então a gente teve um pouco de algum tipo de restrição para pensar se isso era possível ou não, mas deu tudo certo, tudo sob controle, a prefeitura também querendo, né? Regulamentou? Deu tudo certo. Né? E a questão da evolução e o próximo empreendimento, ou que já está em venda, já está sendo construído, que é o Argo, né? Isso aí. Localização bem central, como todos os outros. Sim, ele está ali bem pertinho do Carlos Gomes, né? Do outro lado da rua, mais perto da Aquabela, né? Do lado da Aquabela, hein? Do lado da nossa contadora, que é a Borghetti. Né? E, enfim, ele está ali, ele tem bastante sol, também é uma pegada que a gente fez diferente, por exemplo, são 2 apartamentos por andar, todos totalmente separados pela circulação vertical, então não tem nenhuma parede que divide um apartamento com o outro, não existe isso, nem o vizinho vai... Né? Tem uma parede dividindo o outro. Eles também não conseguem se enxergar, o que na verdade é uma preocupação nossa com a privacidade de quem está morando no apartamento, né? E a gente jogou todo ele para o lado sul, pelo menos um apartamento, né? São 2 apartamentos por andar. Então o apartamento da frente, ele é retangular
sendo mais estreito no lado da largura do empreendimento. Então a gente jogou ele para um lado, né? Não sei se conseguiram entender. E o de fundos a gente fez ele no outro sentido. Então o da frente ele está bem afastado no norte, Certo. para a gente garantir talvez um maior sol possível, mesmo que construam aí do lado. E o de fundos ele tem vista para frente. E nos fundos do terreno não pode mais construir prédio, que nos fundos tem a vida plena, né? Então esse bairro, do morro, né? o bairro aí quando começaram essas construções ali para cima, acho que os vizinhos ali, as pessoas que moram no bairro não gostaram muito. Acho que é o direito delas e acho que fizeram bem, inclusive. Até onde eu sei, fizeram um abaixo-assinado e mudaram isso no plano diretor e não pode mais, né? Então ficou ótimo para o nosso empreendimento e acredito que ótimo para quem mora lá no bairro não também. vai perder o sol nunca mais. E a vista também. E a vista que tem toda pro centro. Exatamente. Nesse empreendimento vocês estão trabalhando com o mesmo produto do Hércules, o mesmo produto do Dante. É a mesma linha, mesma linha construtiva, a mesma linha de acabamento. Pode alterar tudo dentro do apartamento, respeitando a estrutura, claro, né? Que metragem? Ele está 193 e 150. Isso aí. 193 e 150. 3 suítes também. Ali tem uma suíte e 2 quartos. Não, tá legal. E a mesma pegada, dá para alterar, se tu quiser. Claro, a gente entrega padrão uma suíte e 2 quartos, mais um banheiro, mas tu pode fazer o que tu quiser, pode retirar lavabo, acrescentar O quarto. Fazer o que quiser, desde que vocês autorizem. Exatamente. Tipo, beleza, eu vou ali, quero tirar tudo. Não, faz um projeto, encaminha para vocês dando ok, pode modificar. Até porque se modificar muito a fachada, que nem paginação de janelas, pode ficar estranho o prédio, né? Então não Sim, dá para alterar isso. Mas todo o ambiente interno dá para alterar bastante coisa. Não necessariamente alteram, né? Que a gente tinha conversado. Não altero. A questão de colocar piscinas, ofurôs e tal, os prédios, eles suportam isso? Vocês têm essa visão? Alguns sim, alguns não? Normalmente já vem pensado desde a estrutura isso aí. Porque não é só colocar, né? Tu tem que estimar que tem essa carga, tu tem que chegar com ponto elétrico lá, tu tem que chegar com ponto hidráulico. Água quente. Muitas vezes não botam nem água quente, só água fria também, né? Sim. Mas tem que estar tudo lá. Tem que escoar essa água também, né? Sim, tem que deixar todas as esperas previstas. Toda a estrutura pré-pronta. Se quiser colocar, tá aí. Nos últimos prédios, quer dizer, o Dante, Hércules e Argo já tem isso previsto no projeto. Na verdade, a gente sempre colocou nas coberturas. Todas as coberturas tinham espera para piscina, enfim, né? E nesses 3 que o Deoclésio falou, a gente, além das coberturas, a gente colocou também nas sacadas, né? Só que não é todo mundo que gosta de piscina, né? Sim, isso é uma coisa bastante particular, né? A gente percebe que piscina no Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha é uma coisa que não é todo mundo que gosta que usa, né? Mas pode usar, né? Pode fazer. Sim, os prédios de vocês entregam, na sua maioria, essa possibilidade. E aí é do gosto do cliente poder optar se vai usar ou não. Mas eu digo que poucos botaram alguma coisa, né? Agora pensando... Nenhum. Garibaldi tem a possibilidade, mas eu acho que nenhum colocou. Eu fiquei pensando. Poucos não, nenhum. É que... Aqui, se tu for ver, daqui a pouco é novembro e a gente tá saindo com um casaco ainda, né? Tem que colocar o furô, água quente, fechar a sacada, né? Pra usar, porque senão tu usa muito pouco também. Conseguir usar. E falando dos próximos passos, qual que está previsto? Existe alguma previsão ou só existe estudo para outras cidades? Como é que tá isso, Dani? Previsão não tem ainda. Essa é a parte talvez mais delicada de todos os empreendimentos. Quando prospectar novos terrenos, novos empreendimentos, porque tem muitas variáveis, né? Tem infinitas. O que vocês levam em conta, assim, quando vocês escolhem um terreno? Porque a gente falou vários, eles também na região central ali, né?
Então, o que vocês cuidam, assim, na hora de escolher um terreno? Bom, a hora de escolher o terreno é a hora de conversar e convencer com o proprietário do terreno de que a gente vai fazer uma coisa legal, né? Eu acho que parte dali. Então depende muito deste outro lado também, né? De quanto estão pedindo, de quanto vale, né? Porque hoje, depois da pandemia, ficou muito caro construir. Eu acho que a construção, ela chegou num valor absurdo, assim, tem insumos que a gente comprava, né? Que triplicaram ou quadruplicaram, dependendo do que a gente estiver falando, né? Então a gente busca daqui um pouco um terreno que condiga com um valor que, isso aqui a gente consegue. Vamos priorizar, talvez, os acabamentos do que... Não que não tem que priorizar o terreno, mas enfim, sei lá. É difícil. Deixou de ser a prioridade. Né? Não é que deixou, mas é um conjunto de um monte de coisa que é até um pouco difícil de chegar a essa conclusão. Porque até todos que a gente comentou, vocês não tem muitos espalhados, né? Nesses últimos, totalmente central, que o cara pode deixar o carro na garagem e ir para a pizzaria a pé. Exatamente, nesses últimos foi isso. Isso talvez até pelo nosso histórico, né? A gente começou a chegar num patamar em que a gente consegue escolher terrenos mais centrais. A gente vem pensando em ir para outras cidades, sim. A gente está pensando em ir para Bento, é um mercado que talvez a gente possa se aventurar. Não temos certeza ainda, mas estamos fazendo algumas análises, pesquisas, enfim. Já pensamos também em Barbosa, enfim. Mas a gente não tem essa pegada e nenhuma pretensão de se tornar uma empresa que vamos fazer 20 mil metros quadrados. A gente acredita que prédios menores com apartamentos maiores, ou não necessariamente maiores, mas bem qualificados, tendem a ser melhor do que morar junto com 60 vizinhos, alguma coisa nessa... Até porque você já vem com essa pegada de privacidade, então, a gente, manter o... A gente entende ser algo mais exclusivo, independente do tamanho do apartamento. Ele pode ser pequeno, mas se tiver menos vizinhos, talvez seja melhor. Né? Claro que isso não é uma regra, mas é algo que a gente gosta de fazer. Né? Sim, até no Nômade, que teoricamente seria o menor, a sacada ela tem um divisor para uma sacada não visualizar a outra pessoa na outra sacada. Né? Então é um detalhe pequeno, porém faz toda a diferença para quem estiver na sacada, né? Sim, apartamentos menores eles fizeram um rooftop, então tu tem um espaço de lazer igual, né? Não, muito bacana, muito bacana. Quem quiser conhecer mais da empresa de vocês, como é que faz? Acessa, encontra, conhece, visita, aonde? Eu acho que vocês fiquem bem à vontade para entrar no nosso Instagram, para conversar com algum corretor, né, para visitar o William, né, para visitar, seria um prazer levar qualquer pessoa. A gente gosta muito de levar as pessoas no Hércules, porque o Hércules está pronto. Então, é diferente de levar numa obra em construção, né, onde as pessoas, claro que a gente consegue visualizar como vai ficar depois, mas as pessoas em geral não sabem como ficará o apartamento, o prédio, enfim. E é legal que no Hércules as pessoas se surpreendem positivamente quando vão, quando entram, quando olham, quando sentem o apartamento, quando sentem as janelas fechadas, quando sentem a iluminação dos ambientes, né, o controle remoto subindo e descendo persiana, né, os dutos já que levam da lareira até todos os quartos e todos os banheiros. São coisas que é legal de ver, né? Hoje a técnica entrega um produto premium para o mercado de Garibaldi. Sim. Em resumo, é isso que o nosso ouvinte, vamos lá, o cara está pensando lá, entender um pouquinho do que a técnica constrói. Esse seria um resumo da construtora. Com certeza. Maravilha. Então, pessoal, quem quiser um produto premium, já sabe onde encontrar. Estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. E antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone
954-3462-3674 e Farroupilha, na rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-967018. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Deoclésio, para quem quiser encontrar a técnica, qual o telefone, endereço? Bom, quem quiser nos encontrar no Instagram é Técnica Empreendimentos. Estamos na Galeria Coffee Name, sala 202. E o telefone é 3462-2885. Ou encontrar os empreendimentos nas imobiliárias locais. Quero agradecer aos nossos convidados de hoje, o Dani e o Deoclésio, por aceitarem o nosso convite e estarem aí falando um pouquinho da história de vocês, contando um pouquinho para todo mundo sobre o que a técnica constrói, o que ela entrega para a cidade. Lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, Construção em Alta, ou pelo do William Pilate, Giovanna Fachinelli, e também estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer também a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanhar na próxima terça, às 19 horas, mais um Construção em Alta. Tenham todos uma ótima semana e até terça que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.